Boa noite. Bom, nessa primeira postagem eu queria brevemente introduzir a fonte da onde eu vou tirar as informações. Eu estou me baseando nos escritos do Rav Jonathan Sacks, o ex-rabino-chefe da Grã-Bretanha, e ele, semanalmente, ele na página dele, ele escreve em inglês. O site dele é www.rabisacks.org e ele tem uma série já muito antiga chamada Covenant and Conversation. E desde que ele deixou de ser rabino-chefe na Grã-Bretanha, ele pegou para si uma missão pessoal de realmente instruir o povo judeu numa boa direção. No primeiro ano, que começou em outubro de 2013, até o final do ano judaico, nesse ano de 2014, ele estava fazendo uma série de palestras com base no conceito de liderança. E, com a virada do ano, ele inaugurou uma nova série, que está muito, muito interessante, que tem por tema a discussão sobre ética, sobre moral e sobre como o judaísmo avalia esses assuntos. Então eu queria começar falando sobre a Parashat de Noah, que ele começa com uma discussão bastante interessante. A discussão lança uma pergunta fundamental sobre se o ser humano é bom ou ruim. Isso já foi alvo de vários filósofos, essa discussão sobre a natureza humana. E ele faz duas citações interessantes. Ele fala que um filósofo chamado Hobbes, ele tem a opinião que o ser humano ele não é, de forma alguma, um ser bom por natureza, muito pelo contrário. Ele, desde que ele acorda, desde que ele se reconhece como pessoa, ele tem por objetivo alcançar poder e não mede esforços para conseguir alcançar o poder. Por outro lado, o filósofo Rousseau, ele fala que não é nada disso. O ser humano ele é, por natureza, bom, só que o convívio em sociedade e algumas leis fazem com que ele se torne uma pessoa ruim. Os neodarwinistas, né, assim chamados porque defendem a teoria da seleção natural no desenvolvimento da nossa sociedade, da sociedade humana, eles falam que a luta pela sobrevivência, já feita há milhares de anos, fez com que os únicos sobreviventes sejam muito mais aves de rapina do que pombas, né? Quer dizer, que não tem gente boba por aí, só pessoas que tentam realmente levar vantagem umas sobre as outras. E tem algumas frases interessantes que ele cita aqui, que arranhe um altruísta e você vai ver um hipócrita, né? Ou um egoísta sangrando. Bom, isso basicamente, eu vou pular essa parte, fala sobre os românticos e os clássicos, né? Os românticos eles têm mais essa inclinação de achar que o ser humano é bom, e os clássicos acreditam que tem uma natureza mais ruim, né? O contrário. No judaísmo, essa é uma discussão que está presente desde a criação do homem, né? Quando houve a criação do homem, Deus foi se consultar com os anjos e, nesse momento, os anjos usaram diversos argumentos. Uma parte dos anjos que estavam ligados a bondade e justiça falavam que, sim, vamos criar o ser humano porque ele vai ser realmente um ser muito bom. Já os anjos de paz e de verdade falavam, não vamos criar o ser humano porque ele só vai dar problema. Né? Criar o ser humano vai ser um grande problema. De qualquer forma, o que aconteceu foi que Deus, de fato, criou, e na esperança de que o ser humano, à medida que ele fosse habitando essa existência, esse mundo, ele ia se tornar cada vez melhor. E de fato, se a gente observar a história do ser humano de modo geral, a gente vê que muito daquela violência, muito daquelas atrocidades que eram perpetradas na Idade Antiga, a gente vê um pouco menos nas sociedades de hoje. Pelo menos há uma tentativa dos seres humanos de alcançar justiça, de alcançar um bom relacionamento. Do ponto de vista, isso o ponto de vista da Torá, né, com essa discussão dos anjos. Agora, do ponto de vista psicológico, é interessante notar que o bom e o ruim,
ele está na própria formação do ser humano, né? Quer dizer, para sobreviver, que é algo muito difícil, nesse mundo, ele está inclinado a competir e cooperar. Né? Ele sabe que ele tem que competir por conta dos recursos escassos, mas por outro lado ele sabe que a única chance dele sobreviver é cooperando, porque o grupo aumenta as chances de sobrevivência. Então, assim, essa dualidade ela nos leva a, de um lado, ser agressivo e por outro, ser altruísta. Agressivo para o estranho e altruísta para os membros do nosso grupo. A Parashá de Noah, ela discute eminentemente isso. Né? Quer dizer, Deus cria o ser humano com o objetivo de que ele fosse bom, mas ao criar o ser humano, 10 gerações após, o mundo já está mergulhado em caos, o mundo já está mergulhado em um total desastre, né? Uma desarmonia completa entre os seres humanos, e a tal ponto que Deus decide voltar atrás, né? E recomeçar do novo. O Rav Yonatan Sachs ele faz um destaque muito interessante. Ele fala assim, após o dilúvio, a gente tem um novo começo da sociedade humana. Como é isso, um novo começo? Ele fala que no Gênesis, do capítulo 1 a 3, você vê a Kadosh Baruch Hu falando várias vezes a palavra bom. E do Gênesis, do capítulo 8 ao capítulo 9, que é a parte que diz respeito a Noah, a gente vê uma outra palavra se destacando. Na primeira criação, digamos assim, a palavra bom é repetido diversas vezes, e na segunda criação, com Noah, a palavra pacto, brit, é a que mais salta aos olhos. E isso é uma mudança muito, muito profunda no objetivo da criação do ser humano. Por que isso é assim? O primeiro ponto que o Rav destaca é o seguinte, com relação a uma frase muito, muito famosa no judaísmo, que é que Deus criou o homem à sua imagem. Por um lado, na primeira parte, na criação de Adão e Havá, quando essa frase ela vem nos dizer que todas as capacidades, todos os poderes de inteligência, de entendimento que Deus tem, foi passado para o homem. Então está dizendo que o homem, por ser a imagem de Deus, ele tem todas essas capacidades. Já no Tikkun, no conserto da geração de Noah, da pós-geração de Noah, após a destruição, a gente vê que o foco é o ser humano descobrir, é o ser humano perceber que Deus está presente no seu semelhante. Olha que interessante. No primeiro exemplo de Adão e Havá, antes da geração de Noah, o foco é: eu fui criado à semelhança de Deus, portanto eu posso. E isso é bom. Por outro lado, após o dilúvio, Deus enfatiza que o ser humano tem que perceber Deus no seu semelhante, em toda a criação. E por isso exige do ser humano um respeito maior pelo seu semelhante e por todas as criaturas. O que acontece? No primeiro exemplo, na geração de Adão e Havá, quando apenas o ser humano tinha esse suporte de uma bondade natural, o que acaba acontecendo? Acaba dando tudo errado. Adão e Havá eles acabam pecando, Caim comete assassinato, depois de algumas gerações, todo o mundo se reduz ao caos. E aí Deus percebe que ele tem que fazer uma nova criação. Ele tem que renovar a criação baseado em uma outra ideia, um outro conceito, que é o conceito de pacto. Né? Só através do pacto, só através da regra moral, só através da lei, lei moral, como é chamado aqui pelo Rabino, é que a gente conseguiria chegar ao nosso verdadeiro objetivo. E aí ele faz uma distinção super interessante aqui, que é entre a lei moral e a lei científica. Né? Enquanto a lei científica, o grande ponto é o seguinte:
quando algum fato descomprova a lei científica, isso quebra a lei em si. Quer dizer, a lei não está sendo comprovada pela observação da realidade. Por outro lado, quando algum ser humano rompe a lei moral, não é um problema na lei, é um problema no ser humano. Essa é a principal distinção que ele faz entre a lei científica, que é basicamente observação dos fatos da realidade, e a lei moral, que vem nos orientar para o cumprimento da vontade de Akadosh Baruch Hu. Então, de acordo com a Torá, após a geração de Noah, uma nova era que se começa, não centrada no naturalmente bom, mas principalmente no conceito de pacto, né? Quer dizer, uma lei moral. Como o Rabino tem uma formação de filosofia, ele cita aqui que os gregos eles chamavam isso de physis, natureza, e no segundo momento o homem ele passa para para uma nomos, que é a lei, né? E o que a Torá de fato está querendo ensinar a gente sobre moral? Primeiro ponto fundamental é que ela é universal. Nós todos os seres humanos que hoje estão no mundo, eles são descendentes de Noah. Então não existe nenhuma possibilidade de se considerar que alguém é mais suscetível ou é alvo daquela regra moral mais do que o outro. Todos fomos criados por Deus e deve haver um respeito entre as nossas diferenças. Isso é uma diferença fundamental com relação até ao que apregoa outras religiões. E isso também é resgatado por várias frases do judaísmo, de que você tem que amar o estrangeiro, de que você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. E, enfim, ele cita aqui Malachi 2:10, que fala: nós não temos o mesmo Pai, não foi Deus que criou a todos nós. Quer dizer, isso é uma ideia, né, uma semente muito fundamental que Hashem plantou dentro do judaísmo para que a gente pudesse aprender dela. E, basicamente, depois daquela discussão entre anjos e Akadosh Baruch Hu, o que acaba saindo é que Hashem percebe que deixar o ser humano solto não é uma boa coisa. Isso que ele chega à conclusão com o Mabul, com o dilúvio, e ele cria um antídoto para a má inclinação do ser humano. Sobre inclinação, o Rav Yonatan Sachs faz uma observação aqui genial. Ele fala assim, que na neurociência existem várias partes do nosso cérebro que são responsáveis por diversas funções, né, da nossa psique. E ele faz uma distinção entre uma parte que é chamada de amígdala, que está localizada bem na parte central, bem protegida do nosso cérebro, e da parte do córtex pré-frontal, que fica localizado aqui na nossa parte, quase na nossa testa, né, debaixo da nossa testa. E ele fala o seguinte, ele fala que a amígdala ela é responsável pelas reações mais naturais, mais espontâneas. Ela está ligada ao instinto de autopreservação. Então ela é muito rápida, a reação dela é muito imediata. Já o córtex pré-frontal, as reações elas são um pouco mais lentas, porque ele é baseado numa estrutura de julgamentos, de ponderar sobre as consequências. Aqui ele quer fazer um paralelo entre o Nefesh HaBehamit, quer dizer, a nossa alma animal, que está representada pela amígdala, nossos sentimentos mais primitivos, né, de autopreservação, tipo, ou foge ou luta pela sobrevivência, e as coisas mais ligadas à nossa Nefesh Elokita, nossa Nefesh divina, né, de julgamento, de entender as consequências dos nossos atos. Isso está instalado totalmente no nosso sistema de pensamento, nosso cérebro. E o problema com relação à amígdala, apesar de ela ajudar muito na sobrevivência, né? Imagina se o ser humano está diante de um leão no meio da selva, né? Não adianta pensar muito, o corpo tem que reagir para fugir,
daquele perigo. Mas o problema é que essas reações rápidas elas podem ser muito destrutivas também. E elas podem levar a pessoa para a violência. E não só entre as espécies, quer dizer, entre o predador e a sua presa, mas de forma gratuita, né? Violência generalizada. Então, quer dizer, essa nefesh, essa amígdala, ela tem que ser disciplinada, ela tem que ser treinada pelo desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal, da nossa capacidade de julgar, da nossa capacidade de decidir pelas coisas boas, pelas coisas que têm boas consequências. E aqui, finalizando essa parte de Noah, ele fala uma frase genial de Rambam, Maimônides, que ele fala que a maior parte das leis da Torá tem por objetivo treinar o ser humano reações positivas, treinar virtude. Porque já que a gente tem instalado no nosso interior uma alma, né, ou um órgão que nos faz reagir violentamente frente ao perigo, esquecendo totalmente do nosso semelhante, assim também a gente tem que ter um antídoto, a gente tem que treinar o nosso comportamento diariamente, através de repetições, né? O judaísmo é cheio de rituais, é cheio de repetições, para quê? Para treinar a gente para ter as reações corretas, para ter as reações boas, para ter reações virtuosas frente a todos os obstáculos que ocorrem durante a nossa vida. Inclusive, um dos nomes, o nome de Yetzer Hará, né, o mau instinto, é obstáculo, porque essa é a função do Yetzer Hará. Bom, aqui a gente termina a discussão sobre Parashat Noah. E aí a gente começa a discussão sobre a Parashat de Lech Lechá. E Lech Lechá começa, o que está escrito pelo Rav Yonatan Sachs, começa de uma maneira estupenda. E, assim, até nos faz ficar um pouco perplexos. Por quê? Ele traz aqui que Ramban Nachmanides, ele no seu comentário da Torá, ele é muito duro, muito forte na crítica com relação ao comportamento de Abraham e Sará. Ele começa aqui com Abraham. O que ele critica? A gente sabe, estudando nossa paraxá, que Abraham foi orientado a sair da terra dos pais, essa é a primeira frase da nossa paraxá, Lech Lechá, para ir até a terra de Canaã, que ainda não é a terra de Israel. E imediatamente ele chega lá e descobre que tem uma fome avassaladora que está dominando todas as famílias. E o que ele faz? Ele decide sair de Canaã e vai até o Egito, porque lá tem comida. Quer dizer, uma decisão muito objetiva. E com relação a essa decisão, Narmanides é super crítico. Qual é a crítica que ele faz? Ele faz a seguinte crítica. Ele fala que sem querer, quer dizer, não intencionalmente, Abraham, quando desce para o Egito, ele faz um grande pecado. Por quê? Porque ele coloca a sua esposa, diante da sua esposa, um obstáculo, uma pedra que vai levar ela, que pode levar ela a pecar, por conta do seu medo de não sobreviver em Canaã. Narmanides vai além e fala que Abraham tinha que acreditar em Akadosh Baruch Hu, tinha que ter fé completa e acreditar que Hashem ia salvar ele e todos aqueles que estavam com ele da fome, que ele tem o poder de salvar da fome. E ele não deveria ter saído de Eretz Canaã. E pelo fato dele ter saído e ido para o Egito, é que os seus descendentes futuramente vão cair na mão de Faraó, que nós vamos ser escravizados por Faraó. E o ponto aqui, a grande preocupação de Narmanides é que o que acontece no Egito? Que Sará é colocada numa situação muito difícil, porque ela é... Primeiro que Abraham pede para ela mentir, para ela falar que era irmã e não esposa dele, porque ele tinha medo que um egípcio, ou os egípcios de forma geral, iriam matá-lo para pegar a sua esposa, que era muito bonita. E, mesmo assim, eles pegam Sará
E ela fica, se não fosse por um milagre, se não fosse pela ação, intervenção divina, ela poderia ter sido forçada a cometer adultério, Haz Shalom. Essa é a crítica, e a crítica é tão dura que Rambam responsabiliza esse ato de Abraham pela escravidão no Egito. Mais tarde, Rambam critica Sará. Em que situação? Ela estava desesperada por não ter filhos, e aí ela pede para Abraham para ficar com a sua serva, com Agar, que o Midrash explica, inclusive, que era filha de Faraó, que era uma princesa. E ela estava com esperança de que finalmente ele tivesse filho. Só que fazendo isso, Abraham ficou com Agar, e Agar ficou grávida, e aí fala que Agar começa a se exibir, começa a desprezar a sua senhora. E aí Sara reclama com Abraham e começa a afligir Agar, começa a fazer ela sofrer a tal ponto que Agar teve que fugir dela. E aí o que comenta o Ramban? Qual foi o erro? Nossa mãe Sara transgrediu por aflição, quer dizer, infligiu aflição a Agar. E assim Hashem escutou Agar, a sua aflição, e deu a ela um filho que seria como um burro selvagem, que iria afligir a semente de Abraham e de Sará com todas o tipo de aflição no futuro. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que os judeus, ao longo da sua história, iriam sofrer muito nas mãos dos ismaelitas, que, em último caso, são os muçulmanos, são os árabes. E isso é surpreendente, né? Quer dizer, como é que um ato lá atrás de Sará poderia ter como consequência um sofrimento de toda uma prole, de todos os descendentes? E o Rav Yonatan Sachs começa a ser um pouco assim um advogado defendendo Abraham e Sará contra esses comentários. Como é que ele começa? Ele fala o seguinte: Abraham não sabia, e a gente não pode depender de milagre para sobreviver. Ele não sabia que Deus poderia fazer um milagre para salvá-lo da fome em Canaã. E ele também não tinha como saber que os egípcios iam fazer isso com Sará. Ele nunca esteve no Egito, era a primeira vez que ele estava lá. E contra Sará, mais tarde, quando Sará tem Yitzhak Avinu, novamente tem um entrevero, né, uma discussão de Yitzhak com Ismael. E aí, nesse momento, quando Abraham está protestando que Sará está querendo mandar embora Agar e Ismael, o próprio Akadosh Baruch Hu vira e fala, faz o que Sará mandou. Então, quer dizer, com isso, o Rav Yonatan Sachs respondeu às duas críticas, né? Quer dizer, ela estava certa desde o início, tinha que afastar essa má influência. E aí ele volta a ser um advogado do próprio Narmanides, do Ramban. Ele fala assim: o ponto de Narmanides era interpretar a vida dos nossos patriarcas à luz da justiça histórica. O que significa isso? Ele sabia que, como todos nós, né, que os israelitas eles foram escravizados pelos egípcios. Então, qual a culpa que os israelitas carregaram para serem escravizados no Egito? Aí ele achou uma culpa. E, na época do próprio Ramban, na época que ele vivia na Espanha, os judeus estavam sofrendo muito com os radicais islâmicos e ele pensa que encontrou uma justificativa. E como a gente fala nas nossas rezas, por causa dos pecados de Abraham, é que nós somos exilados da nossa terra. E aí ele fala, eu não achei pecado em Yaakov para merecer o exílio, eu tenho que voltar um pouquinho mais. Então, os atos dos pais são um sinal dos filhos. Então, a vida dos patriarcas explica os nossos sofrimentos posteriores.
E aí vem mais um questionamento. Poxa, tudo bem, essa abordagem histórica parece fazer sentido, mas a própria Torá fala explicitamente que Deus, que é uma regra que Hashem se impõe, que até uma certa geração, até a terceira e quarta geração, é que o Hashem pode punir os filhos. Tem limite. Com relação à recompensa, não tem limite nenhum. Agora, com relação à punição, tem. Até a terceira e quarta geração. E aí eu já ouvi uma outra explicação que fala por que até a terceira e quarta? Porque ver o seu neto e o seu bisneto sofrer, né, isso impacta indiretamente na pessoa que causou o pecado. E os nossos Rahamim, eles são mais estritos ainda. Eles falam que só acontece isso se os descendentes repetirem os pecados dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados. Então, daqui, novamente, parece ser um pouco difícil esse julgamento tão duro de Ramban. Vamos seguir em frente. O que é mais interessante e profundo nessa análise de Rambam é o seguinte. O ponto de Ramban é mostrar que a Torá lida com pessoas de carne e osso. Lida com pessoas que não são totalmente boas e que não são totalmente más. Mesmo com relação aos nossos patriarcas, que a gente tem o máximo do respeito e a máxima da admiração, a Torá ela não perde tempo de mostrar os seus defeitos, os seus pequenos erros. E é cheio de exemplos. Por exemplo, Yaakov podia pegar a bênção de Esav se disfarçando para receber a brahá de Yitzhak Avinu, ou Shimon e Levi podiam causar aquela brutalidade toda para resgatar a sua irmã? Então as histórias de Bereshit, do Sefer Bereshit, causam um pouco de perplexidade, porque a Torá é muito direta, muito explícita, muito inequívoca, né, nos atos dessas pessoas. Então, sem a gente observar os ensinamentos dos sábios com relação ao Midrash, e eu já vou chegar lá sobre a função importante do Midrash na educação, a gente vê que as pessoas que aparecem no nosso Sefer Bereshit, elas são seres de carne e osso. Quer dizer, mais do que ser uma divisão entre o branco e o preto, entre o claro e o escuro, tem várias nuances aí de cinza no meio das contas. Quer dizer, tanto as pessoas que têm uma moral elevada como os nossos patriarcas, elas cometem erros, quanto as pessoas que a gente acha que não valem nada, elas têm alguma coisa de bom para oferecer. Mas isso não é a abordagem do Midrash. A abordagem do Midrash é muito diferente. A abordagem do Midrash tem por objetivo educar. E por isso a gente encontra no Midrash muitas vezes que o bom ele parece ser um super hiper, ele parece ser melhor ainda do que está descrito na Torá, e o mal ele é colocado lá para baixo. Por quê? Porque assim é que se começa uma educação, para instruir no bom caminho, para instruir no caminho da Torá e das mitzvot. O Midrash vem e amplifica as coisas boas das pessoas boas e amplifica as coisas ruins das pessoas que são, na sua maior parte, ruins. Para a gente ficar muito claro o que é bom e ruim. Essa é a função educativa do Midrash. Mas a Torá não. A Torá, ela trabalha com essas nuances de cinza. Ela não trabalha com maniqueísmo, com uma idealização do bom ou uma total destruição do ruim. Por quê? O Rav Yonatan Sachs ele dá 3 exemplos. E assim a gente já se encaminha para o final dessa nossa conversa. A primeira é que a vida moral, a vida ética, a vida de comportamentos, ela não é para ser descoberta, ela não é para ser discernida tudo de uma vez só. Para uma criança, no início da sua vida, é importante que ela escute história de heróis e vilões. Por quê? Porque isso vai contribuir para a formação moral dela, para ela saber distinguir entre certo e errado.
Então, quando a gente é criança, a gente sabe, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é permitido e isso aqui é proibido. À medida que a gente vai crescendo, é que a gente começa a descobrir quão difícil é para tomar algumas decisões. Por exemplo, devo ir ao Egito? Tenho que ficar em Canaã, como o Ramban discute com relação a Avraham Avinu? Ou eu tenho que mostrar compaixão para minha serva? Ou esse filho é uma má influência para o meu filho e por isso eu tenho que expulsar ela? Quer dizer, as decisões são difíceis. Sefer Bereshit mostra que as decisões nas nossas vidas também são muito difíceis. A gente tem que pedir ajuda para Kadosh Baruch Hu para nos orientar, para nos auxiliar nessas decisões. E qualquer pessoa, depois que ela envelhece, depois que ela amadurece, ela não pode mais ficar com aquela dicotomia do bem versus o mal. Ela tem um monte de nuances que influenciam ela. Então ela precisa buscar constantemente orientações para voltar a fazer os seus julgamentos de uma maneira correta. Em segundo lugar, não só as decisões elas são difíceis, as pessoas são muito complexas. Você não encontra uma pessoa que é perfeita. Assim dizem Kohelet. Não existe aquele que só fez o bem e aquele que nunca pecou. Assim é a nossa Torá. Noah, a única pessoa no Tanar que é chamado de tzadik, de justo, ele termina a sua vida como? Ficando embriagado. Moshe, Aharon e Miriam, cada um foi punido por um pecado seu. Assim também o rei Davi, assim também o rei Shlomo. Todos eles, nas suas complexidades, tendo mais coisas boas do que ruins, eles tiveram também os seus pecados. A gente não pode esquecer do pecado de Davi com Batseba. E na direção contrária, a gente também tem os não-heróis, né, os vilões, que também têm as suas coisas boas. Por exemplo, Esav, fora o Midrash que ele mordeu o pescoço de Yaakov, mas só se mantendo no Pshat, na interpretação simples, ele deu um beijo no pescoço quando ele encontrou Yaakov. E aí ele deixou ele em paz. Levi também, que foi condenado pela sua violência, ele deu origem aos nossos 3 maiores profetas, Moshe, Aharon e Miriam. E mesmo Faraó, que escravizou os Am Israel, que tem tudo de ruim, ele foi o Sheresh, ele foi a raiz da sua filha Bátia, que criou Moshe Rabbeinu, que criou a nossa salvação. Quer dizer, como é que uma pessoa totalmente ruim vai ter o mérito de ter uma pessoa tão boa como Bátia? Ele tinha alguma coisa boa. Os descendentes de Korah também, que Korah se rebelou contra Moshe Rabbeinu, os salmos são lidos até hoje por nós e eram lidos no templo, no Beit HaMikdash. Então isso é importante, inclusive para o relacionamento do judaísmo com outras religiões. A gente não pode aceitar esse dualismo. A gente tem que encarar também, se uma religião prega alguma coisa boa, ela tem que ser respeitada. Lógico, construindo aquela fronteira das coisas que são totalmente contra os nossos princípios. Agora, essa distinção entre bem e mal, ela nos compele a estudar cada vez mais profundamente Mussar, que é ética, para a gente tomar as nossas decisões de uma forma correta. Então, enquanto Noah, a gente falou que Maimônides fala que a gente precisa treinar com repetição as nossas boas atitudes, aqui a gente descobre que a gente tem que estudar Mussar, a gente tem que estudar bons comportamentos, tem que estudar moral para tomar boas decisões. E o Rav finaliza com uma parte muito importante que fala assim: só que a distinção entre o divino e o humano é radical no judaísmo. Isso a gente não abre mão. Diferente de outras religiões. Por exemplo, no budismo, o Buda era um ser humano. E aí depois ele passou a ser considerado uma divindade, Haz Shalom. Na China, Confúcio ou Lao Tse, e, enfim, outras pessoas que viveram foram consideradas como divindades. Só que no judaísmo é um princípio inabalável de que nem Hashem,
Nem Deus chega a homem, nem homem chega a Hashem. Isso é uma distinção muito clara entre o céu e a terra. Então, o cuidado aqui que o Rav Yonatan Sachs está querendo dar é que no judaísmo a gente não tem nenhum culto à personalidade. A gente sabe que por mais que existam bons exemplos na nossa história, os nossos Rahamim, os nossos patriarcas, o Moshe Rabbeinu, todos eles foram seres humanos de carne e osso. Por isso que a Torá não permitiu que a gente soubesse onde estava sepultado Moshe Rabbeinu, para a gente não poder sofrer a tentação de idolatrar Haz Shalom, esse que é uma das peças mais fundamentais na nossa crença, que foi o maior profeta de todos. E ele vai mais, ele fala que nenhuma religião chegou a um ponto tão alto de humanizar, quer dizer, de entender o ser humano com todas as suas sutilezas, com toda a sua complexidade. E o judaísmo é muito honesto com relação a essas sutilezas, a essas fraquezas, inclusive aos nossos maiores. E mais importante, Hashem não exige de nós que nós sejamos perfeitos. Não exige. Ele sim pede para que nós assumamos riscos, que a gente assuma riscos para perseguir toda a nossa vida gestos de bondade e gestos corretos. Mas que a gente tem que entender que alguns erros vão acontecer. E a gente tem a teshuvá, tem a porta aberta para o arrependimento, para corrigir esses erros. Então, a vida moral no judaísmo é aprender constantemente. Tanto através do treinamento, da repetição, que são todos os nossos rituais, quanto no estudo de Torá, no estudo de Mussar, no estudo dos grandes decisões dos nossos sábios e dos nossos Gdolim. E isso nos chama para termos humildade de reconhecer as nossas limitações e sermos generosos, acima de tudo, com os nossos semelhantes, com os erros dele. Para a gente também ser tolerante com o erro do nosso semelhante. Aquela pessoa fez alguma coisa errada, bom, ela está num dia ruim, ela não está de bom humor, aconteceu alguma coisa, ela está sofrendo. Então, o judaísmo, ele tem por objetivo que a gente lapide o nosso comportamento constantemente e não faça julgamentos errados das outras pessoas, porque a gente não sabe o segredo delas, a gente não sabe o quão boa aquela pessoa é. A gente não está a vida inteira, o tempo todo com ela para dizer se ela é boa ou ruim. A gente não tem o direito de rotular nenhum ser humano. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.